E o Palmeiras então abriu 3 pontos de vantagem, vencendo o Santos na liderança do Campeonato Brasileiro contra a equipe do Flamengo ali, né, que tá em segundo colocado. O jogo, para quem acompanhou, foi muito bom. Eu trouxe, né, eu tava inclusive na narração desse grande confronto de duas equipes, né, paulistas. E na minha visão, o Palmeiras jogou muito bem o tempo todo. Realmente, se a gente for contar, inclusive, a quantidade de estatísticas mesmo, né, o Palmeiras teve muito mais finalização, muito mais posse de bola e por aí vai. Acho que isso demonstrou que foi de fato a partida. O Santos até chegou próximo do gol, fez um gol também que foi anulado por um impedimento que estava realmente impedido no gol do William Arão, que o VAR teve que aparecer ali para dar as caras, assim como também teve que aparecer no segundo gol, né? Que foi inclusive um golaço do Vitor Roque de cavadinha, saída do goleiro. Foi um belo gol onde o VAR também teve que dar uma trabalhada. E agora o campeonato começa a desenrolar um pouquinho mais nessa reta final, né? O Palmeiras vem jogando bem, vai ter a final ainda, né? Contra o Flamengo pela Libertadores ainda, o que vai abrir mais uma vaga para classificação de Libertadores, né? G6 vira G7, pode virar G8, Copa do Brasil, o Atlético Mineiro na final da Sul-Americana, assim, quantidade de times que podem ir para a Libertadores no ano que vem de novo, vai abrindo aquele leque cada vez maior, né? Pra gente ver o que vai acontecer. Mas fato é que a vida do Palmeiras e do Flamengo nessa reta final são até que parecidas, eu diria, em certa forma, porque o Palmeiras vai enfrentar, ainda vai ter mais um clássico, inclusive, né, contra o Santos, só que agora na Vila Belmiro, né, ganhou em casa no Allianz, e vai ter alguns confrontos também com equipes que estão disputando para não cair, equipes que estão no meio de tabela, equipes que talvez não queiram mais nada no campeonato, dependendo, né, dos jogos que faltam em tese aí, mais ou menos uns 6 jogos, né, 6 partidas. Digo em tese porque ainda tem equipes com jogos atrasados, aquela coisa toda, então fica um pouco para lá e para cá. E o Flamengo também, né, tem alguns jogos importantes a serem feitos agora. Inclusive enfrenta o Santos, tem o clássico também contra o Fluminense, que eu acredito que esse clássico contra o Fluminense possa determinar muita coisa, tá? Porque o Palmeiras joga ainda contra o Mirassol fora de casa, pega o Santos, né, como eu falei, também pega o Atlético Mineiro, que já pode ali estar um pouco mais relaxado para a questão da final da Sul-Americana. Então essa reta final vai ser bem interessante e aquela coisa, tá acabando o campeonato, não tem muito como fugir, não tem como muito escapar. Eu acho que vai ser uma briga muito boa ainda nesse final, nessa reta final, com poucos pontos, né, de diferença, ainda mantendo talvez esses 3 pontos de diferença que agora a equipe do Palmeiras tem sobre o Flamengo, que está em segundo colocado. Mas é de fato entender ali o que vai rolar, né? Como eu falei, eu acho que os próximos 3 jogos aí serão muito chaves, serão muito importantes, né? Porque o Flamengo tem o clássico, o Palmeiras vai jogar contra o Santos mais uma vez também. Então, de novo, o Santos tenta que dar a vida, né? Tá na zona de rebaixamento, tá complicado para eles ali um pouco. Mas o Vitória também tem uma vida difícil para jogar ali na próxima da zona de rebaixamento, enfrenta algumas equipes que estão ainda buscando Libertadores ou uma classificação melhor e equipes também que estão tentando fugir talvez ali da degola, né, a parte do Z4 de rebaixamento. Então, ainda tem muita coisa para rolar nesse campeonato. Mas o Palmeiras realmente se mostrou um time muito forte, principalmente em casa, né? Para quem acompanhou o jogo aqui comigo ou em outro lugar, a gente vê o Palmeiras muito contundente, com muita posse de bola, muita finalização, vindo para cima o tempo todo. A questão é que o Santos estava se defendendo muito bem, até certo momento, até sair o primeiro gol, que foi o segundo tempo, só lá para 20 minutos, né? E aí depois ainda teve o segundo gol do Vitor Roque também, já na casa dos 34 e 35. Então, o Santos consegue até jogar bem, mas um fator também que é importante até lembrar, inclusive, é que o Neymar não participou desse jogo, né? E um dos motivos é aquela questão que já é falada, e ele já fala há muito tempo, que é a questão do gramado sintético. Ou seja, o gramado sintético foi de novo uma parte importante para definir se o Neymar ia ou não entrar em campo, né? Isso acaba acontecendo, a gente já viu isso também, o Neymar não entrou contra o Botafogo, também no Newton Santos, que também é gramado sintético. Tudo bem que ainda estão falando que ele não tá 100%, aquela coisa toda, mas né, ele sempre alega que o sintético é um pouco pior do que o gramado normal, aquela coisa toda. Então acaba que esse clássico aí do Palmeiras ele não entrou em campo e provavelmente vai acontecer de novo, né? Se o Santos ainda jogar, né? Tudo bem que, pô, já jogou contra o Botafogo, vai jogar em casa contra o Palmeiras. Mas se fosse o caso de jogar de novo contra o Botafogo ou contra o Palmeiras, né, no Allianz, talvez o Neymar não participasse de novo, né? E o Neymar é uma peça-chave, né? Muito importante na equipe do Santos ou em qualquer equipe, na verdade, né? Vamos ser sinceros e falar a real aqui que o Neymar é uma das peças mais importantes para qualquer clube, né? Um jogador que tem muita habilidade, tem muita noção de jogo, mas enfim, isso aí são outros 500. Mas de fato uma parte acho que importante a ser comentada, porque de repente se ele tivesse entrado no jogo, ele poderia ter ajudado, né? A equipe do Santos que, cara, tentou jogar no estilo mais contra-ataque, né? Posse de bola muito grande da equipe
do Palmeiras, muitos escanteios para a equipe do Palmeiras na partida também, toda hora bola aérea, muitos gols perdidos, inclusive, também na equipe do Palmeiras, para quem acompanhou com a gente, cara, lances assim que poderia ter saído muitos gols no primeiro tempo, né? Só que a maioria dos chutes da equipe do Palmeiras foram no meio do gol, onde o goleiro já estava, ou em cima do goleiro, teve a cabeçada também do zagueiro Fux, na pequena área, tinha o gol inteiro para cabecear, ele cabeceou em cima do goleiro do Santos, então faltou um pouco ali da pontaria, mas de fato conseguiu resolver dentro do campo, dentro do jogo, esses 2-0 para o Palmeiras. Então essa reta final fica aí bem interessante. Eu não sei se você torce pro Palmeiras, se você tá secando, se você torce pro Santos, se você tá secando pro Santos cair, né? O Fortaleza tá tentando sair ali também, talvez ali da zona, quase venceu o Ceará, empatou e ainda continuou complicado. Vitória tá 1 ponto ali de vantagem sobre o Santos, é o primeiro fora da zona do rebaixamento. Ainda vai ter muito embololô nesse final de campeonato, né? Falando de Santos agora um pouco, porque justamente é, o Vitória tá ali, o Inter, o Bragantino, tem uma galera ali com 30 e poucos pontos, né? 33 tem o Santos, 34 tem o. Ih, rapaz, até fugiu agora a memória aqui, mas o Santos tá ali, né? O Vitória tem 34, tem o Vitória. Logo na sequência tem outros times também com 34, 35, 36. Então, assim, aquela coisa, disputa realmente de ponto a ponto, né? Se o Santos vence, vai 36 pontos e ele empurra o Vitória pra dentro e mais, de repente, algum time que também tá ali fora, né? Próximo da zona. Então, assim, uma combinação praticamente também de resultados, assim, incríveis que pode acontecer no Z4, como também pode acontecer lá na tabela, na parte de cima, né? Ali para quem vai ser o campeão, porque o Flamengo, se não vencer nenhum dos próximos 3 jogos, ou vamos dizer que ganhe 2 jogos e nenhum desses 3 jogos não ganhe, ele pode acabar ficando numa combinação de resultados, né? Que seria o Palmeiras abrir 4 pontos de vantagem, ou seja, você precisa no mínimo de uma vitória e um empate, né? Você não pode ter 2 empates, por exemplo, ou vai ter que ter 2 vitórias para tentar garantir o título, enfim, uma reta final que vai ser bem interessante, acredito eu, nesse campeonato brasileiro com a Libertadores no meio do caminho, né? Então, assim, vai ter confronto direto ainda também entre Palmeiras e Flamengo pela final da Libertadores e depois, né, logo depois desse jogo, né, final, é, é o último jogo do Campeonato Brasileiro, onde pode sim ser definido, né? Lembrando que o Palmeiras joga fora de casa e o Flamengo também. Então, a última rodada, dependendo do que estiver acontecendo ali nesse mês agora de novembro, junto com a Libertadores e tudo mais, pode ser muito mais interessante do que a gente imagina. Bom, se você ficou até o final do vídeo, muito obrigado pela sua presença, pela sua companhia. Deixe seu like, compartilha aí também pra galera poder comentar, ver o que você tá achando desse Campeonato Brasileiro. Se inscreve no canal e até a próxima. Valeu!